De uma inteligência muito grande quando você começa a ligar os pontos e entender tudo que você atraiu durante toda a sua vida, desde criança, né, até o momento atual. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões. Eu sou a Eli Miranda. E neste episódio vamos dar sequência à nossa conversa, ao nosso bate-papo de autoconhecimento, de cura, porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de cura, né, Eli? Tá completamente ligado ao outro, Completamente. né? E hoje a gente vai dar sequência na nossa conversa sobre Eneagrama. E aí, trazendo um pouquinho do que ficou do episódio anterior, né, Li? A gente finalizou lá falando desse negócio muito louco chamado frequência e assinatura energética. Li Miranda, por favor, nos esclareça. Que é isso? Então, pessoal, vocês que estão acompanhando aí os últimos 2 episódios, né? Esse é o nosso terceiro falando sobre o Eneagrama. A gente acredita que cada um de nós traz uma frequência energética, né? Uma assinatura. Traz da onde, Li Miranda? Da onde nós trazemos isso? Então, a gente acredita que nós somos manifestações divinas, vivenciando uma experiência terrena, humana, física e material. E apesar da nossa queda de consciência, né, ao a gente nascer aqui nesse planeta, a gente não se lembra, não se recorda da nossa divindade, do mundo espiritual. O processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual ao longo, né, desse processo de queda de consciência vai nos lembrando que realmente somos seres divinos, né, seres espirituais, simplesmente vivendo uma experiência num corpo físico. E quando a gente começa a relembrar a nossa história realmente cósmica, espiritual, a gente vai chegando a essa conclusão que cada um de nós tem uma assinatura energética, uma frequência energética, né, que o Eneagrama Sufi vai trazer o ensinamento de que ao a gente vir experimentar essa experiência física, humana, a gente traz uma das facetas de Deus, a gente traz como se fosse uma das características de Deus, e cada um de nós vai estar manifestando essa frequência aqui, quando se recordar, né, desse acordo, dessa particularidade que cada um traz. Então, e isso não foi imposto, né, Li? Isso foi escolha. Escolha, na verdade a gente acredita que antes da gente vir para cá, assim como a gente escolheu um corpo biológico, né, feminino, masculino, a família no qual a gente iria nascer, o contexto, a gente também escolheu esse tipo de personalidade, essa essência, né, essa assinatura energética que mais estaria de acordo com o aprendizado de evolução da nossa alma, da nossa consciência aqui como humano. Ou seja, tem que voltar. Isso. Aquele planeta tá ficando quente, né? Mas eu tenho que ir para lá. Ok, viemos. Então, antes de vir, trilhado ali um caminho, um processo, dentro de tudo que a minha alma precisaria para se desenvolver, para desenvolver, para progresso, para o adiantamento dela. Então, eu escolho as experiências pelas quais eu vou passar para que eu possa ter os aprendizados que eu preciso ter. Sim. Ao fazer essa escolha, eu escolho uma assinatura energética ou uma determinada frequência que vão me ajudar a fazer com que este caminho de aprendizado seja mais leve dentro do que eu preciso fazer e aprender lá embaixo, naquele planeta ali azul e verde que tá ficando quente. Exatamente. Parece bem complexo, mas é de uma inteligência muito grande quando você começa a ligar os pontos e entender tudo que você atraiu durante toda a sua vida, desde criança, né, até o momento atual. E você começa a entender que faz um sentido muito lógico, né, essa assinatura energética que você traz e todo esse acordo que você estabeleceu, né, com a divindade antes de vir aqui vivenciar, né, você como Renata, eu como Li, e cada um, né, com o que está vivenciando nessa atual existência, exatamente. E Li, isso é muito lindo porque a gente entende que cada um tem o seu lugar aqui. Isso. Né? Cada um tem o seu lugar aqui, cada um veio fazer alguma coisa aqui, não estamos aqui a passeio, né? Só que
eu me pego muitas vezes, não estou falando eu, Renata, né? Estou falando nós, humanidade. Muitas vezes, e até eu, Renata, em momentos antes de começar a minha jornada, a minha busca, o meu mergulho para dentro de mim, de tentar viver a frequência do outro, né? Seja, enfim, por N razões, pelo que a sociedade colocava como isso daqui significa uma pessoa bem-sucedida, vai lá, Renata, fazer um programa de trainees, entrar no mundo corporativo, tá? A minha verdade não estava ali, e eu briguei com isso durante muito tempo. A gente falou um pouquinho sobre isso no último episódio, né? Sobre o quanto nós somos impelidos a buscar um lugar que não é meu, que é um lugar de sucesso do outro. E o lugar de sucesso do outro não vai ser um lugar de sucesso, né? Então, isso é muito sério porque muitas vezes a gente perde uma encarnação inteira, uma vida inteira buscando ser e fazer aquilo que não é o plano da minha alma. E como que a gente recobre esse plano de alma? Buscando o autoconhecimento. Enquanto a gente está completamente com ouvidos abertos para toda o que a sociedade diz, os padrões, as crenças, cara, quanto mais a gente tiver com o ouvido para fora e não esse ouvido para dentro, mais a gente vai ter a tendência de ficar rodando em círculos, buscando o nosso lugar no mundo, mas sem um norteador, né? O norteador para a gente encontrar realmente a nossa missão, o nosso lugar do mundo, nunca vai estar fora, sempre vai estar dentro, através de um processo de autoconhecimento. Isso que você viveu, cara, todos nós vivemos, eu também. Antes de chegar no caminho do autoconhecimento, cara, eu fui estudar administração, fui estudar direito, até que eu cheguei no jornalismo. O jornalismo já tem um pouco mais a ver com a minha frequência e assinatura energética, né, de acordo com os conhecimentos do Enneagrama. Então é muito interessante, porque a gente se perde, e é bom se perder, claro. Porque ninguém que se encontra sempre foi encontrado, em um momento perdeu, né? Então é fundamental que a gente comece a apagar a luz de fora e comece a acender a luz de dentro para a gente reconhecer o nosso papel na sociedade, o nosso papel como filho, o nosso papel como pais, como irmãos, como seres humanos aqui mesmo. E é muito importante ressaltar, né, que esse caminho de reencontro, de acender a nossa luz interior, ele é extremamente desafiador. Porque ele traz muita dor. E não é assim, ai, que lindo, cara, descobri, agora existe esse negócio de enneagrama. Aí eu vou descobrir qual que é o meu ponto e vou ver qual que é a minha assinatura energética e aí tá tudo certo. Cara, não. Assim, tá tudo certo no sentido de que já bom. Tem o primeiro passo. É mais uma ferramenta, e é uma ferramenta incrível, mas é só o começo. Porque, se eu estiver errada, você me corrige. No momento que acontece a queda de consciência, né? E o que vocês chamam de queda de consciência? Quando a gente sai da outra dimensão e vem pra cá, né? Nesse momento, a nossa consciência e a nossa personalidade, elas vão obrigatoriamente se apartar. Porque é nesse caminho de retorno que está o meu aprendizado. Então, eu entendo o meu ponto, eu entendo a minha frequência, eu vou começando a me conectar com as razões pelas quais eu posso estar aqui. E às vezes eu posso me ver num lugar que eu falo assim, putz, eu tô entendendo por que eu tô aqui. E eu tô num lugar completamente diferente. Do chamado da minha alma, né? É muito interessante. E agora? Eu gosto de falar que o Enneagrama, ele... Cara, é uma ferramenta que ele vai atuar como um mapa mesmo, como uma bússola. Ele não só vai mapear, não só vai te dizer, olha onde você está, olha onde você mesmo se colocou como uma forma de proteção, de estratégia para sobrevivência, e olha onde realmente é o processo da sua alma de desenvolvimento. E ele não só te mapeia, não só te mostra, mas ele te dá um caminho de desenvolvimento. Né, através do que a gente chama no Enneagrama de asas, elevação das nossas asas, as flechas, né, o caminho de desenvolvimento do equilíbrio dos 3 centros de inteligência, né, como a gente falou bastante dos centros no primeiro episódio do Enneagrama. Então não é uma coisa que nem, por exemplo, um mapa astral ou uma numerologia que vai te dar um autodiagnóstico. Olha, já fiz as 2 ferramentas, achei incrível. Eu também, só que eu sentia uma coisa assim, que foi o que o Enneagrama me trouxe, né? Eu recebia meu mapa, os mapas, né? Tá, e aí? O que eu faço? Né? Já o Enneagrama não. Já no primeiro treinamento básico você já tem caminhos para você se desenvolver.
Tá bom, Li, você manifesta tais características negativas do seu ponto, tais características positivas. As positivas, cara, vamos elucidar mais, vamos trabalhar para que cada vez mais você manifeste essas coisas positivas. As negativas, você agora vai ter duas possibilidades de caminho. Ou você continua nessa repetição dessa característica, ou você vem aqui, aprende a sustentar essa emoção, ou aprende a equilibrar um pouco essas energias nos 3 centros, e você vai ver o quanto essas características negativas vão começar a afrouxar, e você vai ver que isso é uma ilusão. Foi algo que você desenvolveu inconscientemente, mas que isso não faz parte de fato da sua natureza essencial, né, do seu todo. Então é um caminho assim, incrível, porque realmente ele, se você quer se desenvolver, na verdade assim, eu estou estudando Enneagrama há mais de 4 anos, né? E eu encontrei respostas existenciais para questões minhas, da humanidade, tudo no próprio Enneagrama. Uhum. Então, assim, o primeiro contato, que é esse treinamento que a gente faz, o básico, ele é bem a pontinha do iceberg, entende? Se você quiser a vida inteira estudar o Enneagrama, cara, você vai ter o que estudar, porque ele é muito complexo, ele é muito profundo e muito inteligente e lógico também. Sim. Então, é incrível. Mas eu até trouxe isso porque é muito comum a gente ver algumas pessoas falando assim, agora eu comecei a fazer o processo de autoconhecimento e eu tô sentindo que tá tudo errado. E é comum isso acontecer, né, Li? Assim, ou não só isso, né? Falar assim, cara, tava vindo insatisfação daqui, agora eu tô entendendo. E aí a pessoa começa a promover um monte de mudanças, né? Aí eu falo isso muito que eu vejo com meus coaches, assim. O pessoal fala assim, nossa, tá ficando feliz demais. Isso meus coaches contando, né? Tá ficando feliz demais. Nossa, o que tá acontecendo? Deve estar fazendo esse negócio de coaching, né? Porque quando você começa a mudar padrões que antes te faziam mal, você começa realmente a ficar uma pessoa mais leve, mais feliz, mais equilibrada, autônoma. Sua postura diante de inúmeras situações começa a ser outra, você realmente começa a mudar. E não é mágica, não é porque é modinha, não é porque eu tô no processo, é porque aqui dentro estão acontecendo coisas, e aí aqui fora começa a reverberar tudo isso que está acontecendo aqui dentro, mas no positivo, né? Quando a gente começa a colocar luz em cima, a gente começa a manifestar no positivo. Cada tipo do Enneagrama vai ter um processo distinto no desenvolvimento da sua capacidade como essência, né? Então você pega um ponto 7, é bem comum que ele realmente comece a ver que, cara, tô ainda mais feliz, né? Mas se você pega um outro ponto, por exemplo, como um 4 ou um 8, que começa a ver o quanto é agressivo, ele começa a ficar incomodado. E aí ele começa a ver essa raiva vir pelo incômodo da manifestação da essência. Então, assim, é muito importante que cada um de nós, independente do nosso tipo, independente do nosso instinto dominante, que a gente trabalhe com os princípios dos valores espirituais, que é a aceitação e a compaixão. A autocompaixão é fundamental. Eu, como coach também, né, que trabalho individualmente com as pessoas, até em grupo, eu vejo muito quanto, às vezes, a pessoa começa a observar quantos comportamentos da personalidade faz com que ela realmente atrase muitas questões em relação à vida mesmo, perda de tempo, de energia, e ela começa a criar uma reatividade contra esse tipo de personalidade. Quando eu descobri que eu era um 4, cara, eu queria morrer. Só que aí eu fui entender que isso é uma característica do 4 na sombra, de dramatizar, de ter uma hipersensibilidade muito aflorada. E aí, para mim, fez parte do processo eu trazer um olhar compassivo, sabe? De amor para cima de mim, entender que isso foi o melhor que eu consegui manifestar até agora. Só que ao mesmo tempo que o 4 ele tem essa capacidade, né, de espiralando para baixo, com nível de consciência baixo, em realmente o sofrimento, a dor, a tempestade, o mar profundo, ele tem o mesmo quanto de energia e capacidade de encontrar o equilíbrio. Então, importantíssimo, né? Você que está no processo de autoconhecimento, você trazer esse olhar de compaixão, de amorosidade, gentileza e respeito pelo seu processo. Seja carinhoso com você, seja amoroso, porque se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer. Ninguém mais. E pensa só, tudo que você já passou até aqui,
você merece esse olhar de amor e isso vai facilitar o seu caminho também. E isso que você coloca sempre, né, Lid, o lado da sombra e você coloca luz nele. Porque eu achei isso muito interessante quando a gente fez o básico, essa questão do espiralar para baixo, do espiralar para cima. Todos os pontos eles vão trazer as suas questões sombra e luz, né? E o momento que acontece a queda de consciência e que se aparta essência e personalidade, a gente vai para a sombra. Né? O aprendizado ele tá do caminhar da sombra para a luz. Você não vai ficar aqui na luz o tempo inteiro bonitão, não. E principalmente encontrar a terceira força, né? Então é importante a gente vivenciar a sombra, né? E ter um foco na luz e a gente manifestar uma terceira força, que é o caminho do meio, o equilíbrio, para que a gente possa se manter num caminho de congruência, de equilíbrio, de paz, né? Então, o ponto 4, quando ele está na sombra, ele vai manifestar o vício emocional da inveja, né? E quando ele começa a se desenvolver, ele traz um atributo divino que é a virtude do 4, que é a equanimidade, o equilíbrio. Então, o Enneagrama, a gente ensina a pessoa a queimar o vício do coração, trazendo a virtude. E a mesma coisa com os vícios mentais também. Então, é um caminho assim, muito prático mesmo. É claro que não é do dia para a noite que você vai começar a... Por exemplo, não é do dia para a noite que eu consegui sair da inveja emocional, que tem muito a ver com eu acreditar que eu não sou suprido o suficiente com tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, então eu tenho que ficar buscando fora ou projetando fora. Para mim não foi fácil, assim, da noite para o dia que eu consegui ressignificar essa crença central trazendo o equilíbrio, a equanimidade, a ideia de que eu tenho sim tudo que eu preciso para eu ser feliz, para me desenvolver, que eu não preciso buscar nada fora. É um processo, por isso que é importante. Claro que o básico é fundamental, vai ser uma sementinha, vai ser um despertar, mas é importante que você continue realmente esse estudo, esse aprofundamento em si, né? Com grupos de estudos, com o Enneagrama avançado, isso tudo vai E quanto mais a gente vai, mais leve fica, por mais dolorido, olha que louco, por mais dolorido que possa ser, né? Vai doer, cara, vai. E é uma frase que eu uso muito, que eu falo muito, crescer dói. Dói porque, enfim, você precisa confrontar muitas questões que talvez você tenha passado ali anos e anos e anos, dependendo da sua idade, dependendo do seu momento de vida, você tenha passado anos e anos e anos abafando, sufocando, não querendo olhar para aquilo, em algumas vezes até sabendo que aquilo ali estava ali, que se você colocasse a luz ali, muita coisa ia se resolver e... Típico do 7, esse traço que você fala. O 7 vai ter essa característica de não querer confrontar a sombra, e muitas vezes ele vai saber que está ali, que ele precisa olhar, mas ele vai criar um mecanismo de defesa de não vou olhar para isso, eu prefiro olhar para as coisas boas da vida, e aí vai enfiando um monte de coisa por debaixo do tapete. E aí a hora que você decide olhar, dói. Dói, claro. Dói, né? Dói. E aí enfim, vamos falar do meu caminho, da minha trajetória. Cada um Dói, mas é aí que as coisas começam a se resolver. Isso, cada um dos pontos vai desenvolver inconscientemente a sua estratégia para não confrontar essa dor do coração, né? Na verdade, a gente atua com vício emocional, no caso do 7, a gula, no caso do 4, da inveja, porque, olha que interessante, para ele não sentir a dor tamanha da desconexão que ele teve com a sua divindade, com a sua alma, com o senso de coletividade e unidade, ele atua com os vícios, para ele não sentir essa dor. Então, muitas vezes o 7... para que ele não entre nesse colapso de sentir a dor da separação, da queda de consciência, ele fica atuando com a gula, para que ele se proteja de alguma forma. Não faz sentido? Total. Interessantíssimo sentido. isso, Total. né? Então, assim, o Enneagrama, ele traz um conhecimento muito lógico, muito inteligente. Quando a gente começa a tomar consciência, por mais que agora você vai começar a afrouxar o mecanismo da gula no coração, e vai começar a sentir essa ansiedade maior, hoje você vai conseguir sustentar. E vai conseguir transcender essa ansiedade e dizer no teu coração que está tudo bem. Sim. Você não se separou de Deus. Que você pode trazer agora sobriedade. Eu consigo ver sem me entorpecer de comida, de viagem, de fazer um monte de coisa. É lindo. E quando você transcende essa dor, você vê que essa dor é uma ilusão. Que é o principal.
Quando eu entendi que eu não precisava ficar me comparando ou invejando o que o outro tinha, eu consegui sustentar essa dor no meu coração e realmente ver que tá tudo bem, que eu tenho sim o que eu preciso, que tá tudo certo como tá, né? Então, é mais ou menos isso. Em outras palavras, né, Lia, a gente pode trazer essa questão do não querer olhar como os processos de autossabotagem inconscientes, né? Você assim, não, isso aqui vai doer. Não, inconscientemente, não olha pra isso aqui não, olha pra cá, olha, vem pra cá. Olha que legal isso aqui, né? Querendo distrair. Ah, isso não, aqui legal pra eu ver, por que eu vou olhar pra isso que vai me trazer dor e sofrimento? Não, e é uma estratégia inteligente. Inteligentíssima. Assim, muito, porque só que é inteligente enquanto a criança acredita realmente que existiu essa separação. Quando a criança começa a ver que não houve separação, ele só se esqueceu e agora ele pode lembrar e agora ele pode juntar de novo, né, a essência com a consciência e aí ficar tudo bem, tá tudo certo. E aí você precisa entrar num processo de se permitir. Se permitir sentir a dor e se permitir caminhar. E ter a plena convicção de que, cara, vai caminhando porque vai ficar leve, acredita. Vai ficando. E vai ficando, e vai ficando. E aí, cara, é o que eu falo, que todas as pessoas, que todos nós que estamos aqui encarnados de alguma forma para cumprir um papel, para cumprir uma missão, para fazer alguma coisa aqui, depois a gente vai acabar transcendendo. O nosso tempo aqui, ele é limitado, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, e vai chegar uma hora que a gente vai ter que transcender, que nós vamos partir, que essa caminhada, que esse trajeto, que ele possa ser leve. Só que para ele ser leve, a gente precisa ter consciência. Se não tem consciência, dependendo do seu tipo, realmente vai ou viver uma vida extremamente superficial, ou vai viver uma vida extremamente intensa, agressiva, ou nas profundezas do sofrimento, na ilusão, literalmente. E em todos esses cenários você está muito fora do equilíbrio, né? Você está muito fora do ponto ótimo, né? Cara, e é muito interessante, quanto mais a gente vai despertando a nossa consciência, a gente olha para o mundo lá fora do jeito que tá, o quanto falta nas pessoas princípios e conhecimentos básicos do mundo espiritual, sabe? Hoje em dia o que mais tem aí são pais querendo trazer filhos para preencher um vazio interno, ou tendo a ideia, na verdade assim, acho que a maioria, né, atualmente tem a ideia de ter um filho para suprir algum desejo, um sonho individual. Cara, é muito egoísmo isso, né? Não pensar que a criança é uma vida, cara. Eu tenho condições, né, de educar, não só financeiramente, mas eu tenho consciência para trazer um outro ser humano, uma outra consciência viva para cá. Então, assim, tá tudo muito deturpado lá fora. Sendo que o seu acordo foi só de ser tutor, né? O seu acordo foi só de ser tutor. Ok, eu recebo, e é isso. E eu vou receber e eu vou cuidar. Eu não vou querer determinar a vida, eu não vou querer determinar o futuro. Eu não vou querer... Consciência. Então a gente vê o quanto lá fora tá realmente... É muito interessante, porque quanto mais a gente vai enxergando, quanto mais a gente vai despertando, mais a gente vê o quanto, tipo, a maioria das pessoas estão com uma visão completamente deturpada, de questões básicas mesmo. E aí é uma pergunta que eu quero te fazer também, Li. Ok, eu estou em meio a esse cenário de caos, tá? Ainda não comecei meu processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas eu tô escutando essas meninas falando aí e tá batendo um negócio aqui. O Enneagrama, ele pode ser o primeiro passo, Li? Ou ele é uma ferramenta que geralmente você já tem alguma caminhada e aí você acaba chegando nela? Como que é isso? Então, a gente acredita que tudo é perfeito como é. Então, se você nunca fez nada no autoconhecimento, mas está ouvindo falar no Enneagrama e te tocou o coração, cara, o seu primeiro passo tem a ver em acessar o Enneagrama. Mas acontece também de pessoas, por exemplo, eu já estava numa caminhada, já tinha feito outros cursos, o Enneagrama apareceu para mim como um limiar, sabe? De uma transição de um momento de muita crise existencial para um verdadeiro despertar. Mas antes eu já tinha acessado outras coisas. Então depende muito, sabe? Se está aparecendo para você, a gente costuma falar que o Enneagrama é um sistema vivo, sabe? Então existe uma egrégora por detrás, é um símbolo sagrado, a gente está falando de muita força espiritual. Então, se ele está aparecendo na sua vida agora, se está te ressoando como uma verdade, se você escuta a gente falar do Enneagrama e te ressoa como algo, poxa, eu sinto uma curiosidade, me sinto motivada, é porque realmente o Enneagrama está aparecendo na sua vida
para te auxiliar a se libertar dessas amarras, desse inconsciente, né? Eu gosto muito do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, Despertar de um Novo Mundo, de uma Nova Consciência, que ele fala que o que a gente vive hoje é como se fosse uma patologia. O ego social é como se fosse um distúrbio mental. Ele chama de um distúrbio coletivo, entende? Então, assim, se está aparecendo para você essa oportunidade através do Eneagrama em realmente ajudar esse distúrbio coletivo a ser curado, então é o momento de você acessar. E é fácil, né? É prático. Fácil, prático, Elia. Foi lindo o dia que eu cheguei lá para poder fazer o treinamento. Enfim, as primeiras caminhadas aí junto do Eneagrama, te tendo como minha instrutora. E eu lembro que você falou assim, sejam todos muito bem-vindos. A gente estava lá na sala de noite, no primeiro dia, e você falou assim, e isso me marcou, cara. Você falou assim, todos vocês que estão aqui chegaram até aqui por algum motivo. Ninguém chega até o Eneagrama por acaso. Exatamente. E aquilo ficou na minha cabeça, porque, enfim, né, eu acredito muito nisso. Tudo é energia, né? Não é que eu acredito. Cara, simplesmente tudo é energia. A física quântica, ela tá aí, o homem, ele, né, a humanidade já tá tendo acesso, porque chegou o nosso momento de ter acesso, de conhecer, né, de entender. Que não é matéria, ela nada mais é do que energia condensada, organizada de uma outra forma que a gente consegue experienciar de acordo com o que a gente precisa. Mas se a gente aprofundar em qualquer, bem entre aspas, material físico, a gente vai ver que no fundo são partículas organizadas e aquilo ali é um aglomerado de energia. E isso reverbera da gente, inclusive do nosso corpo físico, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos centros, dos nossos chakras. A gente ressoa. E de acordo com o que a gente ressoa, a gente atrai. Né? Somos grandes seres eletromagnéticos, né? Agora pensa só, a gente reunido naquela sala, como você bem disse, né? O Eneagrama, como eu te falei, existe uma egrégora por detrás. Quantas pessoas também não se reuniram no passado para fazer exatamente o que a gente não fez? E quando a gente se reúne, quando a gente está com um símbolo na nossa frente, quando a gente... a partir do momento que eu falo só em tal data, eu vou falar sobre o Eneagrama, toda uma egrégora carregada de... Né, para quem não sabe o que é egrégora, é como se fosse um campo que se cria, carregado de pensamentos similares, de sentimentos similares, emoções similares. Então, quando a gente estava ali reunidos, né, aquelas 25 pessoas, a gente se conectou com egrégoras dos nossos ancestrais, desses povos antigos que se reuniam para falar sobre o Eneagrama como uma ferramenta de libertação da humanidade. Então, pensa só o poder que existe. Por isso que eu falo sempre para vocês, né, que todo mundo que chega ali, chega por algum motivo, é atraído pela força dessa egrégora. De uma forma ou de outra, a gente acredita muito, principalmente quem trabalha com Eneagrama, com autoconhecimento, não é só dessa vida, cara. Não é possível que todo esse conhecimento que a gente transborda do coração, né? Por exemplo, eu vejo a minha paixão ao falar de Eneagrama. Eu não acredito que venha só de 3 anos pra cá. Eu acredito que isso vem de outras vidas, que isso vem realmente de um plano maior, entende? Então existe muita força. E aí é muito lindo isso que você está falando, Eli, porque eu sinto isso no coração também, quando hoje trabalhando com o que eu trabalho, enfim, você fala assim, putz, é isso, porque você sente um negócio tão louco que às vezes você olha para trás de outras experiências que você já teve, você fala, cara, isso não existia, né, da forma como existe agora, é um negócio que vem de dentro, e daí eu fico, assim, cara, se os nossos olhos conseguissem ver o que está no invisível para nós, humanos, né? Porque existe, ele só está dentro do limite do que é visível e do que não é visível. Se nos fosse permitido, eu falo assim, cara, por 24 horas, deixa eu ver isso, o que acontece, deixa eu ver o chakra cardíaco dali expandindo aqui quando ela fala do Eneagrama, saindo uma luz verde linda, e, sabe assim, e essa conexão com o plano divino, é como, dentro do que eu acredito, né? Enquanto nós estamos aqui na Terra, existe uma ligação, né, que sai aqui do nosso umbigo, chamada de cordão de prata, com o plano espiritual, que quando nós estamos vivos e detemos um corpo físico, esse corpo ele nunca está apartado, ele não está aqui solto. Né? Meu corpo está aqui na Terra e está aqui solto. Não, ele não está aqui solto. Né? Estamos conectados com uma energia, um campo maior, superior. E quando o nosso coração bate, quando a gente dança a música que a gente veio dançar,
na frequência que a gente veio dançar, é como se esse cordão, eu imagino, assim, dentro das viagens maravilhosas do mundo de Renata, do fantástico mundo de Bob, é isso, é como se ele fosse uma energia, uma luz branca muito, muito, muito forte, que quanto mais a gente se conecta com o que a gente verdadeiramente veio fazer aqui, mais esse campo se fortalece e essa luz brilha cada vez mais e mais e mais. Na verdade, quando você fala tudo isso, a gente imagina, né? Eu vejo essa conexão não só pelo cordão de prata, né? Todos os nossos chakras, a gente está falando de 7 principais, hoje já se fala em 12, né? Que tem os chakras transpessoais também. Então, além da gente ter essa conexão com o nosso cordão de prata, cada um desses chakras, se eles estão ativos, se eles estão alinhados, eles estão rodando que nem anteninhas parabólicas, captando já essas novas frequências, né? Então, falando no nível assim, de consciência planetária, a gente vive uma realidade tridimensional aqui. A gente fala planeta Terra, terceira dimensão, muito tem se falado, né, por causa da transição, e que a gente já está captando a frequência da 4ª dimensão, que tem muito a ver com o mundo um pouco mais sutil, o mundo espiritual, onde, por exemplo, ficam as colônias espirituais. A gente está falando de 4ª dimensão, perispírito. E 5ª, a gente já fala de uma dimensão ainda mais sutilizada do que o próprio mundo espiritual que está acima da crosta terrestre. Então, através desses pontos, desses centros, né, de força, os chakras são centros de força, e através dos nossos 3 centros de inteligência também. Se a gente está com o mental, o emocional e o físico superior, a gente também está atuando com essas anteninhas parabólicas, trazendo essas percepções já das virtudes, das ideias santas, dos instintos em equilíbrio, né? Então, é muito interessante, porque você falou assim, quem me dera se eu conseguisse ver e tal. A gente consegue ver já. Se a gente entra num estado de meditação, num estado de alteração da consciência, eu já tive vários acessos assim, em meditação onde eu consegui, por exemplo, eu meditava em cima de cada um dos pontos do Eneagrama e eu conseguia, através de imagens, através de sensações, entender como que era aquela frequência. Então é muito comum, por exemplo, ali na mandala do Eneagrama, no tapete, né, que a gente faz as dinâmicas, você se coloca ali em cima do ponto 4, por exemplo, que é a minha frequência, cara, se abre na minha tela mental um céu estrelado, eu vejo todo o universo, uma imensidão, uma beleza, sabe? Você já vai ali pro ponto 3, que a gente está falando do nosso senso de valor, de superação, você já começa a ver o ouro, você começa a fazer uma reconexão com o Antigo Egito, com os Atlantes, né? Com toda aquela riqueza que existia na Era Dourada, né? O que você vê no ponto 7, Miranda? No 7 a gente me vem muita energia de São Francisco de Assis, que tem muito a ver com uma congruência total com o todo, com os animais, com as crianças, uma alegria, uma leveza, um brilho nos olhos. Não é à toa que o 7 ele representa a criança, o retorno de volta, né? Depois de você passar ali no ponto 6 do medo, entrar para dentro da caverna, matar aquele dragão, aí você volta para sua criança curada no ponto 7. E aí, depois do 7, você vai pro 8, aquela criança cheia de coragem para voltar pro ponto 9, levando o elixir para toda aquela sociedade que ficou ali à espera de uma libertação. Então, é lindo demais. Sim, é emocionante. Sim. Mas brincando, falando assim, quem dera ver, como você disse sabiamente, com o olho humano, né? Porque com o olho da mente a gente vê, sim, né? Quando a gente faz meditação de Theta Healing, falo quando eu faço meditação de Theta Healing, meditação de alinhamento de chakra. Você falou com o olho vivo, né? Entendi. A gente vê, na verdade, né, Li, assim, a gente enxerga mesmo quando a gente fecha os olhos físicos, né? Quando a gente fecha os olhos físicos. Não sei, mas, por exemplo, agora eu olho pra você e é como se eu conseguisse enxergar toda essa frequência do ponto 7 na luz da criança, entende? Então, por isso que eu te falo em relação a curar cada um dos pontos em você. Eu, como treinadora, se eu quero manifestar e levar você ao entendimento do que é um 7 curado na luz, eu preciso ter essa cura em mim. Porque senão eu vou olhar para você e tudo que eu vou ver é a sua criança. É um incômodo, são os conflitos, as questões negativas. Mas se eu olho para você e eu consigo transcender, muitas vezes, ver por detrás de um comportamento, de um corpo físico, ver realmente a expressão energética
você vai ver literalmente com os seus próprios olhos físicos, entende? É muito interessante. E eu imagino que nessa trajetória toda que você vem trabalhando especificamente com isso, você já deve ter visto muitas transformações a olho nu. Nossa, é lindo demais. Eu atraio muito tipo 4 para minha vida. Tem todos os tipos, eu acho isso maravilhoso. Mas eu vejo muitos processos de transformação e é muito lindo, porque às vezes a pessoa chega manifestando ali, às vezes, o seu pior, o auge da caixinha mesmo, né? A noite escura da alma. Só que por eu, às vezes, né, eu ter trabalhado muito aquele ponto específico em mim, por mais que a pessoa manifeste na personalidade, a gente consegue fazer uma leitura da alma e ver o quanto a pessoa é capaz. Né? Então chega um ponto 4 lá falando, Li, cara, tô numa depressão, não consigo sair disso, não encontro um propósito para minha vida, reclama demais. Ponto 4 na sombra, ele vai ter essa característica de que ele nunca se satisfaz, ele nunca está satisfeito com nada. Só que conhecendo o 4 e vendo o quanto, se ele trabalhar, o quanto ele vai ver de possibilidades, exatamente o extremo oposto, eu consigo motivar essa pessoa mesmo ela se manifestando pior, entende? Mas ela também tem que estar aberta, né, Lili? Ela tem que estar aberta. Mas geralmente, eu acredito assim, que todo mundo que chega, se está fechado, eu acho que não chega, entende? Sim. Muito, assim, foram pouquíssimos casos de pessoas que vieram, assim, pegaram o conhecimento e foram para casa e não colocaram na vida. Muitos deles, assim, tipo, pessoas que às vezes fizeram 4 sessões de Enneagram Coaching, que foi o básico, e conseguiu transformar, ressignificar, ou dar uma alavancada naquele momento atual que ela está vivendo, entende? Então, assim, é muito forte. E os processos são lindos, assim. De pessoas, assim, recentemente eu peguei uma moça, tipo 4, que estava completamente perdida no emocional, com um monte de ideias, mas não conseguia materializar. E assim, com 4 sessões, a menina criou a marca dela, e está trabalhando e está levando as artes, né, os artesanatos dela para todos os lugares, e está lindo de se ver, e foi muito rápido, sabe? O processo, as mudanças acontecem rápido quando nós nos permitimos evoluir para elas. Depende do time de cada um, do tipo também, o tipo mental. Se ele está no início do processo, ele vai precisar de mais tempo, porque ele precisa descer da mente para o coração e para o corpo. Né? Então, de repente, pode ser que demore um pouco mais. Os tipos emocionais, como quando a gente conecta com o nosso senso de identidade cósmica, vem através do coração. E pela pessoa ter uma dominância no coração, ela já tem mais musculação com essa. Então, pode ser que o processo seja um pouquinho mais rápido, mas depende muito também do momento da pessoa, entende? E como acontece todo esse processo, Li? Tô entrando nessa jornada do autoconhecimento, tô escutando vocês falarem desse negócio, tá mexendo aqui no meu coração. E aí, por onde eu começo? O que eu faço? O que acontece? O que é possível? Sim, bom, se for de Belo Horizonte, contem com a gente, porque a gente tem eventos presenciais, tanto com sessões individuais de Enneagram Coaching, quanto em grupo também. Então, você pode iniciar essa jornada tanto individual ou fazendo imersões, treinamentos em grupo, só entrar em contato com a gente. Caso você não seja de Belo Horizonte, a gente faz atendimento online também. E caso nenhuma dessas duas alternativas seja interessante para você, você pode começar esse autoconhecimento com o Enneagrama buscando na sua cidade alguém que trabalhe com o Enneagrama. Você pode entrar em contato com a gente através de rede social, dependendo da cidade, a gente pode estar indicando para você um profissional que trabalha com Enneagrama, sem falar que hoje em dia a gente tem internet também, tem muitos vídeos legais, né? Uma pessoa que tem muitos vídeos e tem inspirado muitas pessoas através do Enneagrama, meu instrutor, que eu tenho feito algumas certificações com o Nicolai por cima. Então ele é uma boa referência para você que, independente de onde quer que você esteja, se tem internet, você já começa a entrar para esse mundo do Enneagrama vendo, né, esses vídeos. Tem livros também, um livro que eu sempre indico, que é a Bíblia do Enneagrama para a gente que estuda a sabedoria do Enneagrama, de Russ Woodson, do Enneagram Institute, dos Estados Unidos. Então, cara, se você sentiu no seu coração esse desejo, esse chamado para entender um pouquinho mais do Enneagrama como uma ferramenta de libertação, não deixe para depois, sabe? Já dá uma bugada aí, digita aí a Somos Um, procura a gente aí, procura o Nicolai e vamos iniciar isso daí.
Muito show. E aí, Li, uma pessoa, por exemplo, que começa esse processo ou não, seja uma pessoa que já está aí na jornada de busca, de mergulhar dentro de si, entender melhor tudo isso daqui, ou uma pessoa que, enfim, vai ser o primeiro passo dela. O que você pode falar para essas pessoas assim, olha, a partir do momento que você conheceu o Enneagrama, isso que vai acontecer na sua vida, resumidamente, para a gente poder resumir esses 3 episódios aí que a gente vem falando tanto da ferramenta. Uma coisa fundamental que você vai trazer para a sua vida, que talvez na normose a gente não traz e não vê, é que você vai elevar o grau de presença no seu dia a dia, no seu presente, né? A premissa do Enneagrama é você começar a se observar mais, a sair do piloto automático. Então, uma das questões chaves, fundamentais para quando você começar a acessar o Enneagrama, o seu grau de presença vai elevar. Conscientemente, porque não adianta você querer interromper um padrão da sua personalidade se você não está presente, tanto na mente, quanto no coração, quanto no corpo. Então, a primeira coisa assim, que as pessoas trazem de transformação depois de um treinamento básico de Enneagrama, você eleva o seu grau de presença te trazendo mais autonomia, né? Uma outra coisa que pode acontecer também é você começar a ressignificar, né, muitos significados importantes na sua vida. Entendendo qual que é a crença central do seu tipo de personalidade, você começa a repensar em toda a sua vida, nas decisões mais importantes que você tomou, nos seus comportamentos diários, rotineiros, e você começa a literalmente observá-los e ver se isso realmente vem dessa dimensão da criança ferida ou se isso vem de algo de alma mesmo. Então você começa a ter autonomia já para interromper alguns padrões de repetições que muitas vezes te faz perder tempo, energia, atrair situações, experiências e pessoas que te fazem perder tempo também, te fazem algum tipo de sofrimento. Sem falar que, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito especial dentro do nosso movimento, é que você atrai uma rede de apoio. Você cria uma família espiritual que está todo mundo ressoando na mesma busca, no mesmo propósito. Então, fazendo parte, né, da nossa família, além de você diariamente estar recebendo conteúdo através de um grupo, de WhatsApp, para você continuar os estudos, você tem com quem contar. E com pessoas que, se você, vou chamar a Rê ali para tomar um café, ou vou chamar ela no WhatsApp para a gente conversar, vocês vão ter com quem contar daqui para frente, né? Então, assim, são inúmeras as questões que, assim, pode mudar rapidamente no seu dia a dia e te trazer mais senso de pertencimento, de valor, de amor, sabe? E é isso. E no final das contas, você vai ganhando força para começar a promover as mudanças que você precisa promover na sua vida, né? Com muita clareza, com muita consciência, com muito entendimento de onde isso vem, por que é dessa forma, por que eu insisto em repetir esse padrão. Só que você ganha consciência, você fala, olha, eu tô repetindo? Tô repetindo, mas agora eu sei que eu tô repetindo, né? Eu não tô repetindo por repetir, eu sei que eu tô repetindo, e se eu quiser interromper, olha, é por aqui que eu tenho que começar a ir. Para ilustrar isso que você está falando, a gente pode até finalizar com essa frase do Carl Jung, que ele fala que até que você se torne consciente, o inconsciente pilotará a sua vida e você chamará de destino. É exatamente isso. O Enneagrama, ele traz para o consciente aquilo que estava no inconsciente. Enquanto você não tiver consciência dos padrões que você repete inconscientemente, você vai continuar construindo uma vida, claro que tem todos os aprendizados, os méritos, mas vai ser uma vida de repetição, de andar em círculos. Então, por isso a importância desse olhar para dentro, se atentar para as suas questões que te levam, né? Porque o Enneagrama, ele não estuda o comportamento, ele estuda a motivação que existe por detrás do comportamento, é algo mais profundo. Então, você identificando a motivação, você começa a ter autonomia para mudar. Sair dessa caixinha, dessa vida limitada de sobrevivência física, espiritual, mental, emocional, e você começa a realmente, literalmente, a viver o melhor que você pode viver e que você nasceu para viver nessa vida. Isso é maravilhoso! Entrando dentro da sua frequência, da sua assinatura energética. Assinatura energética. E aí, uma vida de paz, uma vida de mais equilíbrio. Lindo! E dessa forma nós encerramos, nós chegamos ao final de mais um Papo Cabeça.
não só ao final de mais um Papo Cabeça, mas ao final dessa série de 3 episódios com Li Miranda falando sobre autoconhecimento, falando sobre Enneagrama. Li, mais uma vez, reforça para o pessoal aí suas redes sociais, quem quiser se conectar com você e mergulhar um pouquinho mais nesse mundo do Enneagrama. Com certeza, Rê. Obrigada. Obrigada por você ter se sentido motivada a fazer esse trabalho, esse projeto, e que você tenha cada vez mais força para fazer mais. Que assim seja. Contigo e com mais projetos como esse, tá? Obrigada mesmo, para mim é um prazer. Eu aprendo muito compartilhando, porque cada coisa que eu vou lembrando, falando, passando para as pessoas, são pontos que vão conectando e fazendo mais sentido na minha vida. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, tá? Pelo acolhimento. E para quem quer saber mais do Enneagrama, desse mundo maravilhoso que o Enneagrama proporciona pra gente, entra no nosso site www.somostum.com.br. Lembrando que o Somos Tum tem o T de todos, somostum.com.br. Página no Instagram também, @somostum. E o meu pessoal também, porque vai ser um prazer ter vocês lá, é Li Miranda, Li é L-E-E, de Rita Li, limiranda.somostum também no Instagram. Muito bom. Li, espero de coração, assim, para toda a galera que está escutando a gente aí, mais uma vez, que isso tenha sido de grande valia, que pessoas possam ter sido tocadas, que consciências possam ter sido ali um pouquinho incomodadas para poder entrar nessa trilha linda do autoconhecimento. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, continua acompanhando. Se isso tudo que foi falado aqui fez sentido para você, ajuda a gente a espalhar essa mensagem, compartilha, coloca nas suas redes sociais, enfim, traz mais gente, porque juntos nós somos muito mais fortes. E eu espero que a gente se veja em breve, em próximos episódios, em próximas séries, porque são infinitas possibilidades. Amor, gratidão. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau.